Bom, nós vamos ver agora um segundo trabalho sobre sistema radicular. Esse segundo e terceiro trabalho são trabalhos recentes, trabalhos feitos pelo Jonathan Lynch. Então, o primeiro que eu vou compartilhar com vocês é este aqui. Características de fenótipo de raízes para aumentar a exploração do solo e a aquisição de fósforo. Ferramentas para as culturas do futuro. Então, né, com foco especialmente no fósforo, a questão de ter raízes que exploram uma camada mais superficial, que o Lynch já vinha apresentando isso para nós, né? A questão de como é que os solos do mundo, né, quanto à disponibilidade de fósforo, você vê que o Brasil é um país que nós temos um problema muito sério com fósforo, a África também, né? Importantes regiões do mundo, Austrália, com deficiência de fósforo. Já os Estados Unidos, você vê que fósforo não chega a ser o principal problema deles, né? E a própria África, que acima do Saara tem solos muito ricos. Os nossos irmãos argentinos e chilenos também têm uma melhor distribuição de fósforo do que nós. E, enfim, fósforo para o Brasil é um problema muito sério, né? E quando você olha a Amazônia, especialmente, né, são solos muito pobres em fósforo, né? O fósforo está fixado. E aí ele vai discutir, né, a questão das raízes, né? Quais são as raízes que vão ser mais eficientes. Então, nós temos duas situações aqui que eu gosto muito de enfocar também, que é a camada mais superficial do solo, que a gente considera aí os primeiros 10 centímetros, 15 centímetros, e o subsolo, né, a partir dos 20 centímetros, que é muito importante, né, nós entendermos quais são os atributos de solo, as características necessárias para que ocorra esse aprofundamento, né? No nosso caso aqui, os bioporos são muito importantes para a gente criar esses caminhos preferenciais, né, para buscar água. Então, aqui ele nos mostra essa questão do sistema radicular e do ângulo. Então, tá boa a projeção aí, gente? Tudo certo? Sim. Perfeito. Então, aqui, senhor Jardel, você está vendo aqui uma raiz lateral, né? Está vendo a raiz lateral? O ângulo que ela está formando aqui, ó, é um ângulo em relação à superfície do solo, aqui um ângulo de 30 graus, né? 15 graus, 20 graus, 30 graus. Esse é um tipo de raiz que ele seria mais eficiente para a absorção de fósforo. E a raiz principal aqui, ela sofreu, né, seu crescimento. E já aqui nós temos raízes que vão ter um ângulo maior. Então, aqui nós estamos com um ângulo de 50, 60, 70. Esse tipo de raiz vai ser importante para buscar água, né, e nutrientes móveis. Então, esse é um dilema bem interessante dos sistemas radiculares. E o quanto que o nosso manejo conduz as plantas para terem um sistema radicular como esse, né? Através de compactação, através de máquinas pesadas, fazem com que a gente tenha aqui um adensamento, formação de uma camada de alta resistência à penetração, que acaba confinando o sistema radicular na superfície, e isso aí tem uma penalização. Então, eu gostaria que vocês lessem o trabalho, né, com atenção aí, né, aqueles que tiverem mais interesse sobre isso, e os pelos radiculares. Esse é um dos trabalhos do Lynch bem interessante, né, que eu particularmente estou estudando.
O segundo trabalho aqui que eu quero mostrar para vocês, está compartilhado aí? Sim? Sim, é o É, segundo aí, o terceiro, quer dizer. é, o terceiro. Como as raízes crescem em um solo estruturado. Então, aqui já começa a entrar a questão das características do solo, que tipo de pressão que a raiz exerce. Aqui já é mais para os físicos do solo mesmo, aí entra bastante equação e como se dá o crescimento, a penetração das raízes no solo. Então, já é uma leitura assim, mais específica para quem quer entrar mais a fundo na parte de física do solo, né? Muito bem, esse é o segundo. Mais um outro artigo do Lynch, que esse aqui é um artigo que eu estou estudando ele. Steep, Cheap and Deep. Os americanos gostam de brincar com palavras que soam parecido, né? Steep, Cheap and Deep. Tudo hip, hip, hip. Como otimizar, né, uma planta para otimizar o uso da água e do nitrogênio pelo sistema radicular do milho. Né? Então, ele apresenta um background, né? E aqui nós temos, então, de novo, o estudo do tipo de raiz, né? E como que uma planta pode ser mais eficiente em buscar água. Bom, o que eu quero dizer para vocês, assim, de um modo geral, a gente estuda muito pouco as raízes, né? E o que eu estou tentando estimular alguns de vocês aí a estudar um pouquinho mais, dedicar um pouco do tempo de vocês a estudar um pouco as raízes, porque isso é muito útil para a gente entender a aquisição de água e de nutrientes, né? E certamente isso vai ajudar vocês. Bom, esses são os trabalhos do Lynch. Agora eu vou entrar no artigo que eu disse para vocês que eu queria trabalhar com vocês, que ele é um artigo um pouco mais complexo, mas ele permite muita informação se vocês lerem. Esses outros do Lynch ali eu não vou, só mostrei para vocês assim a título de que alguém disse, professor, eu quero estudar isso aí, ou de repente vou fazer um seminário sobre isso, que seria bem interessante para nós, né? Se alguém se motivar e se desafiar a isso. Então, esse artigo aqui é um artigo de revisão, foi publicado recentemente, em 2019, nessa revista aqui, que eu não procurei, mas deve ser a com certeza, né? Uma revista aí muito boa, vários trabalhos do Lynch estão lá, e o José Correia aí publicou com uma equipe de pesquisadores da Alemanha, né? Então, ela começa a falar, e aí que me interessou, e eu espero que desperte o interesse do meu amigo Jardel, que a compactação do solo é um problema global e é a maior causa, a principal causa de desenvolvimento inadequado das raízes e o yield gap, né, a perda de produtividade em culturas ao redor do mundo, né? Então, isso para mim assim é bem claro que essa compactação do solo ela é um grande problema que nós temos. E esse trabalho, então, ele descreve, né, a arquitetura do sistema radicular, arquitetura do sistema radicular. E como o arranjo espacial das raízes dentro do solo e determina a habilidade da planta em explorar os recursos que o solo tem para oferecer, né? Então, a resistência do solo, né, restringe o crescimento radicular, pode retardar o desenvolvimento das raízes. O sistema radicular, a arquitetura do sistema radicular das raízes tem uma plasticidade.
E essa plasticidade pode ser um valor de adaptação, provendo uma tolerância ambiental à compactação do solo. Quer dizer o seguinte, se a compactação do solo ela é leve, a planta tem como modificar a sua arquitetura radicular para se adaptar àquele ambiente e necessariamente não perder produtividade. Contudo, o desafio está em distinguir o que é uma aparente plasticidade, quer dizer, a planta diminui a velocidade de elongação e se adapta àquele ambiente mais compactado, ou já é uma resposta a um estresse severo, no qual a raiz, a arquitetura do sistema radicular vai mudar e nós podemos ter, na verdade, uma adaptação a um estresse ambiental. E nessa revisão, então, eles procuram distinguir como que a compactação interfere no desenvolvimento das raízes, né? O quanto a planta tem de plasticidade. Então, como eu disse para vocês, são duas questões que nós temos que responder aí. Qual é o custo metabólico dessa adaptação e qual é o limite, né? Então, esse aí. A outra coisa que ele fala, de novo, ele começa com as funções das raízes. Eu gostaria que vocês tivessem bem claro isso, né? Então, a absorção de nutrientes, a aquisição de água, a ancoragem, né? Servir como uma reserva e propagação vegetativa em algumas espécies, né? Ser um sinalizador, né? Porque se o ambiente tem um ambiente de estresse, a planta vai receber muitos sinais das raízes, né? E como que essa arquitetura radicular interfere. Então, se vocês forem ler aqui, vocês vão ver vários trabalhos do Lynch, ele é muito citado, né? Realmente é um dos pesquisadores aí. E fala assim que toda planta, na verdade, qualquer organismo não pode ser considerado fora do contexto do seu ambiente. Quer dizer que, na verdade, o fenótipo é a expressão do genótipo no ambiente que essa planta está, né? E existe uma plasticidade fenotípica e que uma parte é uma expressão da genética, mas a outra é o ambiente que nós estamos oferecendo. E é isso que eu queria discutir com vocês, né? Se a gente oferece um ambiente compactado para uma genética que não tem um sistema radicular capaz de se adaptar a essa condição, nós estamos oferecendo uma condição desfavorável, né? Então, eles fazem uma revisão sobre esses conceitos, sobre a plasticidade do sistema radicular, né? E isso tem que observar porque é uma característica genética, entende? Cada variedade, cada material vai ter um grau de adaptação. Mas, para não ficar viajando muito longe, eles fazem aqui uma revisão bem interessante das perdas de produtividade por compactação. Então, as perdas de produtividade por compactação variam de 20% a 25%, mas podem chegar a 50% a 75% quando nós tivermos condições de seca. Então, veja, a perda de produtividade pela presença da compactação ela é bastante variável e tem uma interação com o clima muito importante, tá? E a menor produtividade, né, é consequência da menor absorção de nutrientes e de água, da menor produção de biomassa, que está relacionada também a a impedimento mecânico ao desenvolvimento do sistema radicular. E ele vai apresentar aqui um gráfico que eu queria mostrar para vocês. Vou diminuir um pouquinho o tamanho, se eu consigo diminuir o tamanho aqui, consigo, para caber todo ele. Esse é um tipo de gráfico, assim, não coube ainda, desculpe. É um tipo de gráfico muito interessante, né? Que ele pegou vários trabalhos aí e a diminuição da produtividade é o tipo de gráfico que a gente chama um piano gráfico aí, né?
Então, você veja o seguinte, e aqui ele dividiu os trabalhos por textura. Então, um tipo de gráfico assim bem inteligente, né? Que a gente chama de um gráfico bem trabalhado. Você veja o seguinte, os solos arenosos, eles têm, aparece aqui na compactação com perdas de até 50%, mas as perdas maiores são de compactação em solos argilosos. Então, você vê aqui que nós temos aí perdas que alcançam 75%, 70% de produtividade quando você tem compactação e solos argilosos. Quando você tem compactação e solos arenosos, você perde também, mas você vai perder mais no solo mais argiloso. E aí é a resistência, a penetração que está em jogo mesmo, né? Mas ficou aqui bem evidente para vocês, para mim, né, olhando essa compilação violentíssima de dados aqui, né, que o efeito da compactação ele é muito variável, né? Ele varia lá de 5%, 10% a 75%. E tem a variável climática associada a isso. Então, tudo isso dificulta muito a vida do agricultor na hora dele decidir o que fazer com essa compactação, né? Em que momento que se tornou econômico reverter o processo, né? Então, eu gostaria que vocês estudassem lessem isso aqui com um pouco de atenção, porque é um material assim muito rico, né? Em termos dos mecanismos, das boas bibliografias aí sobre o tema, né? Aí a plasticidade das raízes em relação à presença da camada compactada, né? E aí nós vamos ter um outro gráfico aqui que é bem interessante. Deixa eu diminuir ele, complexo, mas bem interessante, né? Esse em verde aqui é o que ele fala que são a interação do genótipo com o ambiente, né? O efeito ambiental provocando uma plasticidade, né? No sistema radicular. Então, a planta ela teria um sistema radicular que está associado à característica genética dela. Só que aqui vem a interação com o ambiente. Que ambiente que ela está encontrando e qual é a capacidade de ter plasticidade para se adaptar a esse ambiente aqui, né? Então, isso aqui, genética versus o ambiente, é muito importante para a gente entender o efeito do estresse, né? Efeito de fitness, né? E nós podemos ter uma situação de prejuízo e, em alguns casos, nós podemos ter um sinergismo, né? Os físicos do solo, eles sempre, né, eles gostam de dizer isso, que um pouco de compactação é bom, né? Bom, o autor aqui ele diz que existe algum tipo de sinergismo, mas eu diria para vocês assim que nas condições da agricultura é bem raro da gente ver uma situação como essa, né? Não sei até que ponto isso realmente ocorre a campo. É muito mais comum a gente ter perdas do que eventuais ganhos, né? E tanto é que os campeões de produtividade do SESB obtêm essas produtividades com resistência à penetração muito baixa, né? 1 megapascal. E isso é um indicativo que realmente o principal fator limitante está sendo a água, né? Especialmente se você tem um nível de fertilidade alto, né? Então, o fator limitante não é explorar a camada superficial, e sim aprofundar o sistema radicular. Mas é uma boa discussão, uma discussão teórica muito interessante, né, para a gente estudar. Aí, a adaptação verdadeira ou aparente plasticidade. Então, aqui é bem interessante vocês lerem um pouco sobre isso. Eu sei que, às vezes, o inglês atrapalha um pouco a leitura de muitos de vocês, aí tem que ir devagarinho e tal, mas é uma discussão, assim, muito interessante, né? Do que é uma adaptação verdadeira ou já é a planta está perdendo a funcionalidade, né? Ao tentar se adaptar a esse ambiente. Então,
ele mostra essa parte da relação, né, parte aérea raízes, que é muito importante. Eu estou trabalhando um artigo aí com o Vitor Girardello e nós estávamos analisando, ou ele, né, fez lá na área da Lagoa, no projeto Aquários, ele estudou o sistema radicular com passadas de equipamentos, sabe? Então, nós temos a passagem da semeadora, o trator, conjunto trator-semeadora, a passagem do pulverizador e depois a passagem do pulverizador e trator-semeadora. E ele estudou o sistema radicular, né? E a gente nota assim que o pulverizador, principalmente, o efeito do pulverizador no sistema radicular, ele modificou a distribuição das raízes, a arquitetura das raízes. As raízes deixaram de se aprofundar e cresceram mais na parte superficial. Só que o efeito do pulverizador foi tão severo que essa compensação não foi suficiente, porque, na verdade, o volume de raízes total foi muito diminuído. Então, quer dizer que já excedeu aquilo ali. A planta tentou compensar, mas, de fato, o que ela fez? Ela tornou o sistema radicular mais superficial, só que mesmo esse sistema mais superficial não conseguiu explorar bem a camada de solo, porque o efeito de estresse foi muito alto, né? Então, vale a pena a gente ler isso aqui, vocês lerem. E aí o efeito da compactação. Aqui puxa, ele faz um baita de uma abordagem aqui, né? Dividindo uma parte que é a compactação, o efeito, né? No solo, né? Daí o efeito na porosidade, o que acontece quando a gente compacta o solo? A gente diminui os macroporos. Basicamente é isso, diminui os macroporos, os microporos podem até aumentar e diminui o espaço poroso do solo. O volume de poros diminui. Com isso, a drenagem da água, a infiltração da água, ela é mais lenta, aumenta o escoamento e você pode ter uma retenção de água por mais tempo, né? Essa retenção de água nos Estados Unidos isso é muito comum, nos nossos solos é menos comum, mas às vezes acontece, fica a água retida, né? Depois de uma chuvarada, drena em vários locais e fica aquelas poças de água. Na lavoura de arroz a gente observa bem isso, né? Quando tem os drenos, esses locais de onde poça água pode ser um local que você perde nitrogênio. Então, tem um processo de denitrificação, perdas de nitrogênio para o ar, de N2, impacto ambiental nas mudanças climáticas e diminuindo a disponibilidade de nitrogênio para as plantas, né? E aí, isso aqui a porosidade interfere na densidade do solo, na aeração, na difusão, em alguns processos que vão ocorrer com fluxo de massa. Depois vai uma zona de interação entre o solo e a raiz, e o que acontece nessa zona de interação em relação à absorção de água, de nutrientes, de resistência à penetração, né, e da própria fricção que o solo oferece à raiz, né? Uma camada compactada aí vai dar um desgaste na raiz para que ela consiga explorar isso, né? E aí nós temos os mecanismos da planta para conviver com esse ambiente aqui, né? E aí esses mecanismos da planta, a raiz principal, os exudatos, o diâmetro, quando a planta encontra uma camada compactada, ela aumenta o diâmetro da raiz, tentando compensar isso, né? A modificação do ângulo das raízes que a gente estava falando, né? Então, se tem uma resistência à penetração muito grande, ela modifica a arquitetura radicular, os pelos radiculares, o que acontece com os pelos radiculares, as raízes laterais que diminuem, com isso a respiração radicular ela se torna menor, se tornando menor a respiração radicular, nós temos impacto sobre a atividade microbiana, sobre os exudatos e, finalmente, né, as raízes laterais, que são as principais para a absorção de água,
de nutrientes e, no caso, do nitrogênio, né? Então, se nós perdemos raízes laterais por uma ação da compactação, que é o que ocorre, por exemplo, com o rodado do pulverizador, nós perdemos muitas raízes laterais, a planta vai ser menos eficiente em aproveitar esses nutrientes, e tudo isso aqui vai caracterizar o impacto sobre a planta de uma camada compactada. Então, é uma leitura assim, que vale a pena. Olha, esse gráfico aqui está lindo, cara. Eu, quando vi esse gráfico aqui, fiquei bem louco com ele. E eu espero que vocês se motivem, né? E quem está nos assistindo aí também, né? Então, você teria uma condição de solo não restritivo. E aí seria aquela condição dos campeões do SESB, aí, uma resistência à penetração de 1 megapascal, a planta aprofunda o sistema radicular. Nós podemos analisar aqui, com base nos conhecimentos que nós recentemente discutimos, o ângulo. Então, você vê esse ângulo aqui em relação ao solo, é um ângulo de 50, 75 graus. Então, é um crescimento radicular que vai favorecer especialmente os nutrientes móveis. Então, eu estou pensando assim, você imagina, eu estou lá no centro-oeste, na Bahia, Mato Grosso, onde que nós temos uma lixiviação de nutrientes muito grande. Então, é fundamental você ter um sistema radicular como esse para poder formar uma ciclagem de nutrientes fechada, né? Agora, quando nós temos a compactação, o que acontece com o sistema radicular, né? Então, aqui nós temos uma coisa que nos acontece com muita frequência nos nossos solos, né? Então, a raiz principal, ela sofre uma atrofia. Ela encontra uma camada aqui muito resistente, ela não consegue penetrar e ela manda um sinal para a planta que reage tentando modificar o ângulo. Agora que nós estamos vendo aqui que o ângulo das raízes laterais modifica. E nesse caso aqui houve uma severidade bem parecida com o que nós encontramos com o pulverizador, onde passou o pulverizador, que houve um prejuízo muito grande ao volume de raízes. Você vê que as raízes estão mais grossas e elas estão explorando, de fato, um volume de solo muito menor. Então, pouca chance de haver um sinergismo com essa camada adensada aqui, né? Então, essa é uma planta suscetível. Essa planta ela foi muito suscetível. Isso é uma característica genética e essa característica genética, no ambiente desfavorável, se comportou dessa forma. Agora, essa planta é tolerante. É uma característica genética dela. Ela conseguiu, ela encontrou a camada compactada, ela procurou, fez um desvio, procurou um caminho de menor resistência à penetração. Isso pode ser uma fissura no solo, pode ser um bioporo, pode ser uma rachadura no solo. E ela conseguiu passar por essa camada compactada, encontrou de novo uma condição menos restritiva e aí foi aprofundando, né? E nessa adaptação dela, os aerênquimas foram muito importantes. E, por outro lado, né, ela adquiriu água e explorou bem o volume de solo. Então, essa planta, esse genótipo, foi tolerante à condição de compactação. E, por outro lado, nós temos um genótipo que foi suscetível. A consequência é que, se tiver uma seca, essa planta vai produzir bem e essa aqui vai produzir mal. Então, isso é uma coisa que nós temos que começar a olhar nos nossos materiais genéticos. Os produtores têm que começar a se preocupar com isso, porque hoje nós temos uma oferta de genética muito grande aí, né? E eu sempre brinco com o agricultor, né? A gente vê aqueles ensaios de materiais genéticos, né? E aí o agricultor compra pelo ensaio, mas ele não sabe qual vai ser o desempenho daquele material na propriedade dele. E quando ele leva para a propriedade, aí a produtividade é bem diferente, né? Aí ele fica, poxa, mas como é que aconteceu isso? É porque o ambiente que ele está oferecendo, às vezes, não é restritivo para aquele material. Então, isso aí vocês têm que prestar atenção.
Aí ele fala uma revisão sobre o diâmetro da raiz, né? Como que o diâmetro da raiz é modificado, dá vários exemplos, o ângulo das raízes, né? E aqui deixa eu voltar para esse desenho, essa figura que eu gostei tanto dela, né? Então, Jardel, você imagina o seguinte, isso aqui é a condição que você está oferecendo para as plantas, né? Se eu botar soja ou milho ou algodão, é provável que eu vou ter uma situação como essa, né? Agora, qual é a esperança quando eu faço um policultivo? Ou eu uso um nabo forrageiro, ou um guandu, ou uma cultura que tenha uma adaptação como essa. Então, ao invés de querer buscar essa seleção no material genético, de soja ou de milho, eu busco isso aqui com as culturas de cobertura. Eu procuro criar esses caminhos com uma cultura de cobertura. Então, quando a gente desenhou o trabalho lá, a ideia de ter o solo escarificado, uma das ideias que estava na minha cabeça, assim, talvez não tão clara quando eu vendo esse desenho, é que nós tínhamos que criar uma condição sem resistência à penetração. Então, eu te sugiro que tu pegue um penetrômetro e vá correndo lá no campo agora e meça a resistência à penetração na área que foi escarificada e que não foi, para depois a gente explicar toda essa questão do sistema radicular e mostrar, ó, nós tínhamos uma condição que não tinha resistência à penetração, porque ela foi recentemente mobilizada, e nós tínhamos condições em que havia uma resistência à penetração. Oxalá a gente tenha uma condição parecida com essa, e aí a gente vai poder estudar o efeito da cultura de cobertura nessas duas situações, e sem a cultura de cobertura, que é muito importante a condição de solo sem a presença da planta, né? Então, aí você acho que já conseguiu ver um cenário interessante aí para a gente trabalhar. Aí, ângulos de raiz, efeitos, a parte raiz, parte aérea, né? Essa relação ela é muito importante, como eu disse para vocês, né? A compactação ela tem um efeito grande, né? Porque a planta tem que decidir para onde que ela vai alocar o carbono dela, né? O dinheiro dela, onde que ela bota o carbono, né? Ela vai investir o carbono na parte aérea ou nas raízes, né? Então, nós temos que estudar isso, né? Algumas plantas, elas naturalmente elas investem muito pouco em raízes, outras investem mais, né? Então, nós temos aqui uma revisão bem interessante que eu gostaria que vocês lessem sobre isso, né? E finalmente a tentativa da planta se adaptar ao solo compactado, as raízes, os pelos radiculares que são muito afetados pela presença da compactação, que é uma revisão, a rizosfera, que é uma região super importante para nós, né? E a absorção de nutrientes, né? Quais são os nutrientes que são afetados, como a gente já vem discutindo, o fósforo é um dos nutrientes mais afetados pela compactação, né? O nitrogênio também, enxofre também, o boro, né? Então, aqui vocês vão ter aí resistências à penetração, né? Maslow e Paciora encontraram que as concentrações de nitrogênio são independentes da resistência à penetração, de 1,5 a 5,5, né? Então, aí vocês vão ter melhoramento para a plasticidade, né? Que seria através de buscar isso, e as conclusões finais, né? Que fala que a compactação é um problema realmente importantíssimo, que é a principal causa pelo desenvolvimento insatisfatório das raízes e a perda de produtividade, que as propriedades físico, química e biológica variam em tempo e espaço,
e, portanto, interagem uma com a outra. Eu gostei muito dessa definição, que as propriedades físico-químicas e biológicas, elas variam no tempo e no espaço. Você imagina assim, professor, não sei o que o senhor está falando. Ele diz assim, olha, varia no espaço. Tem um local que você tem matéria orgânica, tem umidade, tem alta concentração de nutrientes, tem atividade biológica. Daqui a pouquinho você se desloca na lavoura e você está numa área de declividade, onde que deu erosão, onde que perdeu parte do horizonte superficial, o solo está denso, a atividade biológica é baixa e você tem poucos nutrientes. Então, você tem uma variação espacial importante. Outra é a temporal. Uma hora o nitrogênio, no início da estação de crescimento, ele estava na camada superficial, nitrogênio e enxofre. Mas aí choveu muito e esse nitrogênio saiu da zona radicular ou enxofre. Então, quer dizer que o tempo também é importante, tem uma variação de tempo e de espaço. E como que as raízes vão se ajustar a esse ambiente e tentam compensar o ambiente que nós estamos oferecendo para essas raízes, né? Então, tem uma plasticidade e a raiz, então, ela tende... Como que a raiz reage a um solo compactado? Então, ela aumenta o diâmetro, né? Para tentar ser mais eficiente em penetrar num solo duro. Se ela não conseguir isso, ela sofre uma deformação no sistema radicular. E ela procura também pontos onde que o caminho seja de menor resistência. Isso é muito importante aí, que entre os bioporos, a atividade biológica, né, de criar essas galerias que vão facilitar. Eu sempre gosto de dizer que o aprofundamento do sistema radicular é um processo químico, físico e biológico. Quando a gente fala na parte biológica, a gente está pensando exatamente em todos esses organismos que são os construtores de galerias no nosso solo, né? Então, a planta pode compensar isso, né? Mas essa compensação ela tem um limite. E o que acontece? A planta ela tende a crescer mais em camadas que estão mais soltas. Então, se você tem aquela situação de nos primeiros 10, 15 centímetros, você tem um solo mais solto, e abaixo dos 15 centímetros, um solo mais compactado, a planta ela tende a explorar mais intensamente aquela camada que está mais solta, né? E aí eu espero que vocês leiam, que se motivem pelo tema, né? Vou mostrar de novo essas duas figuras que eu acho assim, uma boa figura hoje em dia é imprescindível para um artigo. Quando a gente consegue criar uma figura assim que ilustra, fica muito... Essa figura para mim aqui ela é espetacular, assim, ela me diz muito. Eu espero que diga para vocês também. Outra figura, essa aqui já é né, toda uma descrição das relações do solo com a planta e da interface. E esse gráfico aqui que ficou muito interessante, né, da perda de produtividade, um gráfico bem consolidado, uma revisão de literatura absurda, né? E aqui é essa ideia, né, do fenótipo, que é a expressão do genótipo, a plasticidade que ele possui e essa condição de uma aparente plasticidade. Bom, com isso, né, pessoal, eu espero assim estar motivando vocês a um estudo mais avançado sobre o papel das raízes. Eu acho que o papel das raízes ele é cada vez mais importante e eu espero que vocês tenham um tempinho aí na agenda de vocês para uma leitura, para uma reflexão. Tem que fazer um mate tupetudo aí e digerindo esses conhecimentos.